Olá, meu nome é Rui Mendes, sou da Negócio e Beleza e eu vou passar para vocês algumas coisas do que a gente vai enfrentar agora em 2015. Eu compilei nessa apresentação alguns dos relatórios que nossos clientes estão recebendo desde o final do ano passado para a preparação para o que vem agora nesse ano de 2015. O que eu vou passar para vocês, o que todo mundo está achando, nossa, estamos numa crise, muito pessimistas, tudo, eu acho que a gente não tem que ser pessimista, eu acho que é uma crise, realmente a gente está com um problema, mas todos estão no mesmo país, os teus concorrentes estão na tua mesma cidade, alguns até na mesma rua que você, e todos têm os mesmos, têm exatamente os mesmos problemas que a gente vai falar aqui. É a maneira como a gente age, como a gente toma nossas atitudes, que vai fazer com que nós não só passemos bem por essa crise, como passemos melhor por essa crise. A gente vai sair melhor, certo? Quando a gente passa por uma crise, a gente é obrigado a rever nossas atitudes, a rever nossos trabalhos, e a gente acaba vendo que quando está tudo lindo, a gente acaba se acomodando. A crise não, a crise faz a gente se mexer e a ser mais eficiente. Quando essa crise acaba, a gente sai melhor. E normalmente a gente sai, inclusive, até numa posição melhor do que nossos concorrentes. Então, o que está acontecendo hoje é, antes de tudo, uma oportunidade. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Eu vou passar algumas coisas para vocês sobre como a gente vai enfrentar essa crise. E o mais importante que vocês vão ouvir eu falar por essa parte toda, e o ano inteiro eu vou estar falando, que as soluções elas passam pelo seu caixa. Então tome muito cuidado e administre muito bem seu caixa, tá bom? Vamos lá. Bom, todo mundo fala em aumento de impostos, sinceramente eu acho que é o menor dos problemas é o aumento de impostos. Não vejo, a gente tem problemas muito mais sérios. Um salão de cabeleireiro, por exemplo, não pode trabalhar sem água. Ponto. O que a gente tem? A gente já teve um aumento do preço, principalmente quem vive em São Paulo, teve um aumento considerável de preço. A gente está ainda em vias de poder ter um racionamento. Há que colocar que, no caso de São Paulo, que acho que é o que mais se ouviu falar no país, o sistema Cantareira caiu muito, agora ele deu uma volta, mas ele ainda está devendo 10%, uma cota de volume morto, e não tem chuvas. E a gente vai chegar no verão com um índice bem baixo. Ou seja, se a gente está trabalhando, a gente não pode levar a sério que a gente está trabalhando com 20% da nossa cota de água e está tudo bem. Está tudo muito mal. Tá? Então, a gente tem todos esses detalhes. Então, a gente tem a parte do racionamento, que pode vir a ser. Mas não tendo racionamento, a gente tem uma coisa que chama falta de pressão. O que é falta de pressão? A empresa de água ela diminui a pressão para você gastar menos, para ter menos vazamentos, para ela ter uma menor perda. E essa falta de pressão em locais muito altos acaba forçando um racionamento natural, porque a água não consegue chegar aí. Então, de vez em quando, existe uma falta d'água. Como é que a gente trata isso? A gente trata isso com projeto, certo? Quando nós na Negócio e Beleza, a gente monta um projeto, a gente, por padrão, a gente coloca uma caixa d'água de 1000 litros por lavatório. Por quê? Porque um lavatório, num dia cheio, faturando muito, quer dizer, usando o dia inteiro o lavatório, um lavatório ele gasta 1000 litros de água. Então, se você tem 5 lavatórios, se você tiver 5.000 litros de água, uma caixa de 5.000 litros, que nem essa aí, esses 5 lavatórios, se acabar às 8 horas da manhã de um sábado ou de uma sexta-feira, o teu salão lotado das 8 às 8 horas da noite, você vai ter água para esse dia inteiro. Se for 2 dias sem água, não vai conseguir, certo? Porque a gente passa o seguinte, nem sempre falta água num dia mais que você vai usar mais, tudo, nunca começa às 8 horas. Então, a não ser que seja um racionamento, mas pelo menos você está bem calçado. Se por acaso houver, você tem um reservatório, e você, junto com aí a importância de olhar quem está à tua volta, não como concorrente, mas como
uma pessoa que trabalha no mesmo ramo que vocês, que você pode, se todo mundo tiver caixas d'água 5 mil, vocês contratarem um caminhão-pipa e dividirem a água por vocês quando precisarem. Esse é um dos problemas que a gente vai deter em 2015 e só não é pior porque realmente a gente agora quando esse vídeo a gente estava gravando, já está terminando o verão, tudo, já está mais a menos as coisas. Energia. Energia é outro problema seríssimo. Apesar de todo mundo ter comemorado, tipo, no ano que vem baixou o preço da energia, como foi anunciado que ia ter uma diminuição da energia no meio do ano passado. Só tem um detalhe, o que a gente avisou para todo mundo, aí na verdade a gente mandou esse relatório, desde o ano passado que nós estamos usando as térmicas, que é uma energia muito mais cara. E por contrato, o que se gasta a mais comprando energia das térmicas é repassado para o consumidor no ano seguinte. Então, isso é por contrato, ou seja, a partir do momento que você diminui essa diferença de uma energia mais cara, mais o débito, o desconto que se teve no primeiro ano, a gente já sabia, a gente já avisou nossos clientes que esse ano vai ter, já teve uma boa parte, e até o final do ano a gente tem 60% de aumento de energia. Isso é certo, não tem dúvida, não tem o que mexer, não tem como mexer. Então, é mais um insumo que vai ser muito mais caro. Agora em março a gente teve um aumento da Copel no Paraná de 36,4%, 31,9% para São Paulo, e na CEMIG de Minas Gerais foi 28%. Ou seja, como a gente está usando a capacidade máxima das térmicas, isso é um problema sério. E aí entra o que o pessoal fala de bandeiras tarifárias, a bandeira verde, a bandeira amarela e a bandeira vermelha. O que acontece? Quando nós estamos com os reservatórios cheios, Itaipu, Furnas e essas coisas, nós não pagamos nada de excedente. Quando está mais ou menos, a gente paga R$ 1,50 a cada 100 kW. E um custo de energia mais caro, com as térmicas ligadas, que é o que está acontecendo agora, R$ 3,00 a 100 kW. Então, é mais um custo que a gente vai ter que enfrentar. Então, como é que a gente diminui isso? As lâmpadas, tipo, trocando algumas lâmpadas, por exemplo, o seu escritório, a parte de onde o pessoal se troca, o estoque, alguns corredores, elas podem usar lâmpadas PL, aquelas fluorescentes compactas, ou na cozinha, em algum lugar fora, que é lâmpadas HO, na sala de depilação, que são lâmpadas fluorescentes, que dão muita luz e não gastam tanto. Até mesmo algumas lâmpadas de LED, que são as que gastam menos, mas elas ainda hoje são um pouco caras. É importante que se tente gastar ao menos, ser muito racional no gasto de energia. Mas também a gente não pode ter a área onde se trabalha extremamente apagada, porque o salão ele demonstra qualidade, demonstra confiança através de uma boa iluminação. Então a gente tem que saber realmente dosar isso. A gente não pode interferir em alguma coisa que nos dê impacto negativo em vendas, porque cada venda, cada mão, cada produtinho vendido, a gente está precisando agora. E aí entra o que todo mundo mais tem medo, e é um problema sério, mas que eu acho que água e luz acho que é o nosso maior problema, que é a parte dos impostos. Logo no começo do ano, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, ele pulou de 1,5 para 3, ou seja, dobrou o valor dos impostos de operações financeiras. O que é isso? É do seu cheque especial, é do desconto do seu cartão de crédito, quando você faz antecipação, é quando você pega um empréstimo para um carro, para
para um capital de giro, para qualquer coisa, então já ficou mais caro você tomar esse dinheiro. Os combustíveis teve um aumento de CID e PIS/COFINS e teve também um reajuste agora logo no começo. Os importados, eles vão ter um aumento de 9,25 a 11,75 agora para o mês que vai entrar em vigor lá para junho, por aí. Maio, junho deve entrar em vigor esses 9,25, esses a 11,75, só para os importados. Aqui eu faço adendo que tipo, o petróleo caiu mais de 60%, então hoje a nossa gasolina, ela tem por incrível que pareça, ela não acompanhou, ela teria que baixar. No mercado internacional está quase 70% mais barata do que no mercado interno. É só para ter um comparativo. E acho que um dos piores também é a brilhante ideia que o pessoal da Fazenda teve de colocar IPI para distribuidor. Ou seja, vai se colocar imposto produto industrializado para distribuidor, para quem só faz comércio, certo? Aquelas peripécias e pedaladas que a gente está habituado. Mas se lembre, a gente tem que estar todo mundo no mesmo barco, todo mundo vai levar isso. Então em março, em junho, maio, aqui vai entrar em maio. A partir de maio vai ter a incidência de IPI sobre os distribuidores, o que vai acarretar um aumento em médio de algumas colorações, alguns produtos, todas as colorações e vários produtos, pelo menos um 12% que vai entrar diretamente na nossa cadeia de custos. Então, esse é o que está acontecendo, certo? A gente está tendo aumento de água, problemas com água, problemas com luz, problemas com impostos e não bastante. A gente agora em março, a nossa taxa básica de juros chegou a 12,75. Ou seja, o custo do dinheiro está cada vez crescendo mais. A gente vê aqui o pulo que isso aqui está dando e a tendência é que até o final do ano, por algumas projeções que se fala, já o pessoal está falando em 13,75, até mesmo 14. Eu espero que esse 14 seja um exagero, mas a gente tem que contar com isso. Mas o que isso interessa para a gente? Interessa porque isso tira dinheiro no mercado e outra coisa, é uma conta que a gente tem que fazer quando a gente for fazer compras com os fornecedores. Porque vocês vão ver que tudo isso que está acontecendo para todo mundo, tanto para os cabeleireiros quanto os fornecedores de cabeleireiros. Então, as soluções que eu vou dar para vocês aqui na frente, eles vão fazer e vocês vão identificar essas soluções quando o vendedor for oferecer as promoções para vocês. E aí vocês têm que se proteger ou aproveitar para fazer uma boa negociação. Então, a informação, ela te dá tudo isso. Para tudo isso que a gente falou, problema da gente faltar água, problema da gente aumento de impostos, aumento de juros, aumento de energia, nossa, a gente está sendo apertado por todo lado. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Fácil. Fácil não. É fácil de dizer, não é fácil de fazer. A solução é caixa. Quando eu digo caixa, é o teu fluxo de caixa, é o teu dia a dia, certo? Quanto mais liquidez você tiver, melhor fica para você passar essa crise. E essas soluções de caixa, elas vão te ajudar, inclusive, no faturamento, nos pagamentos, de tudo isso. Eu vou passar algumas coisas para vocês. Vamos lá. Ficar muito atento aos recebimentos, estender ao máximo as contas a pagar. Os seus clientes, você vai ver que vai ter, principalmente salões que trabalham em zonas comerciais, do centro das grandes capitais, perto de prédios comerciais que dependem muito desses seus clientes, vai ver que tem muita gente sendo mandada embora, você vai estar perdendo algumas clientes
logicamente você vai oxigenar de outra forma, mas os clientes que você tem que estar muito perto deles, conhecer eles para não perder nenhum. Verificar os preços. A gente teve um monte de aumentos de preços para nós, então quer dizer, nosso custo ele foi pressionado, nós estamos pressionados pelos nossos custos. Em compensação, os clientes eles estão mais reticentes a gastar, então a gente não pode sair aumentando a torto e a direito. Então a gente tem que olhar quais os produtos, os serviços que a gente vai aumentar e como é que a gente vai fazer isso. A gente vai renegociar algumas coisas com alguns fornecedores. Quando eu falo em fornecedores, a gente vai falar de todos eles, tipo, desde uma telefônica, da tua internet, do teu telefone, das tuas toalhas, dos teus produtos que você usa, que são os detalhezinhos que você vai pegar. E gerenciar muito bem o estoque. E é importante, que eu até coloquei aqui em vermelho e tudo, que os seus fornecedores vão fazer a mesma coisa. Então essas atitudes que eu vou passar para você vão ser as mesmas coisas. Então é importante que você veja isso. Bom, e continuando, a primeira parte eu acompanho os recebimentos. O que é acompanhar os recebimentos? É quanto mais eles acontecerem, quanto mais rápido eles vierem para dentro do teu caixa, melhor. Então, o que a gente tem que ver? O que é uma solução de caixa? A solução de caixa é simples. Se eu puder resumir a solução de caixa, é assim, quanto mais capital disponível eu posso ter. Essa é a solução de caixa. E é isso que você vai ter que ver esse ano todo e primeiro semestre de 2016. Não é uma questão de escolha, é o que você tem que fazer se você quiser passar por isso ileso e sair muito bem. E eu te falo, se você mantiver umas soluções de caixa, você vai sair muito bem em 2016, mas muito bem mesmo. Então, vamos atrás de buscar mais caixa. Como é que a gente consegue receber mais? Fazendo exemplo, pacotes, em vez de você vender por aquele, como é que chama, aquele carimbinho no cartãozinho, 10 mãos, ganha mais uma. Faz o seguinte, você faz 10 mãos, paga 9, mas você me paga agora. Ou então você faz 12 mãos, você me paga 11, me paga 10, aí é você que sabe quanto que você tem de margem, como é que você faz a sua organização. Esse tipo você pode fazer com mão, com hidratação, com coloração, pode fazer com o que você quiser. A gente já faz isso muito em pacotes de estética, por exemplo. Então, faça isso nas coisas menores, que aos pouquinhos você começa a entrar caixa. Porque você recebeu na frente e vai estar tendo as despesas mais para frente. Então, vamos privilegiar os pacotes de recebimentos antecipados. Ok? Vamos lá, outra. Estenda as contas a pagar. O que é isso? Tipo, usufrua o máximo dos prazos que você tem para pagar. Usufrua o máximo. Então, o teu fornecedor te paga 30, começa a acertar com ele de 40 em 40 dias. Chega para ele, negociação. Não é que você vai parar de, pelo amor de Deus, né? Não vão atrasar a conta, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É negociação. Tá? Esse período que você ganha, ele oxigena o teu caixa. Então o caixa, durante alguns dias, não vai ficar mais azul. Mas eu vou gastar, mas é isso, você tem que manter. Porque aos poucos, conforme você vai mantendo o teu caixa no azul, ele vai somando. Então você tem mobilidade de caixa. Isso é importante. E uma coisa que vocês vão ver, lembra que eu falei que os teus fornecedores vão estar fazendo? Eu tenho a certeza que em abril, tipo, março, abril, você vai começar a receber promoções de 30 dias, 60 dias, 90 dias de vários fornecedores. Por que isso? Lembra que eu falei que ia ter aumento de impostos, aquele de IPI para distribuidores? Isso aí vai acontecer em maio. Então, o que eu faço? Se eu sou um fornecedor de cosméticos, eu pego todo o meu estoque e
entre aspas, transfiro para os meus clientes. Quando que eu faço isso? Em março e abril. Aí eu desovo, aí eu chego para o cara e falo, tem uma promoção boa, eu te dou tanto para você pagar em 30, 60, 90. Só que veja uma coisa, lembra o que eu falei? Isso nada mais é o que eu ensinei no slide passado para você fazer com mão, com coloração, com hidratação. É exatamente a mesma coisa. Tudo é uma empresa. Todo mundo precisa de caixa e garantir. Quando eles fazem isso, quando eles fazem essa transferência, eles garantem o recebimento, as duplicatas de 30, de 60 e 90, porque sabem que daqui a 3 meses, maio, junho e julho, o negócio vai estar preto, mas eles já venderam em março. Então já garantiu o fluxo de caixa nos próximos 3 meses. E você fica com o estoque inchadão. Ah, mas pode ser um bom negócio. Pode. Como é que você faz isso? Bom, os juros, como você viu, estão quase 13%. Ou seja, 13% você pode fazer uma conta que você ganha deixando o dinheiro no banco, e você consegue isso, dependendo do volume, num CDI, num fundo atrelado ao CDI, que tem uma baita de uma segurança, você ganha pelo menos 1% ao mês nesse dinheiro. Se ele vai te vender um negócio para 3 meses, você vai ter só de ganho financeiro mais de 3%. Eu estou fazendo uma conta bem de padaria, que eu não vou meter juros compostos aqui, nem nada. Mas você tem no mínimo 3%. 1% no primeiro mês, 1% no segundo, 1% no terceiro. Você ganha 3% sem fazer nada. Então, se você vai fazer algum esforço, vai dar o dinheiro para alguém, para um fornecedor, por exemplo, no mínimo que ele tem que te dar, além do prazo, é um desconto do dobro disso, 6%. E você ainda vai ficar sem o dinheiro. Então, eu poria uma taxa de risco, eu subiria para 10, para 12, para 20. Quanto mais eu apertar, melhor. Se não for negócio em grana, esquece. Porque essa é a vantagem. O quanto você vai vender é outros 500. Agora, se lembra o seguinte. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão prevendo que você não vai conseguir vender tudo isso. Então, ao invés de eles ficarem com o estoque, eles passam para o seu estoque. Atenção. Tá? Foi só. Lá para março, abril, volta aqui e dá o seu testemunho se não teve fornecedor que fez isso ou não. Seguinte, retenha a base de clientes. Você vai ver que, principalmente as pessoas, os salões que dependem muito de áreas comerciais, não os residenciais, mas os comerciais, você vai reparar que tem muita gente sendo mandada embora, tem muita gente apertando, tem muita gente já prevendo como é que vai mudar de emprego. A gente está nisso. Então você vai começar a sentir algumas pessoas até serem mudadas, serem transferidas, mesmo empresas mudam de lugar para ser mais barato, está todo mundo no mesmo chão. Então você tem que reter o teu cliente. Uma das coisas é oferecer, por exemplo, um desconto para serviços de várias fases. Então a pessoa faz uma coloração, pague 3 colorações e tenha 20% de desconto, 10%. Quem vai ver o que melhor funciona para você é isso. Porque ela vai ter que fazer todo mês, então ela acaba ganhando isso. E aí, no caso, você consegue reter essa cliente. Ou seja, tudo que depende de uma manutenção pode ser colocado. Então, apesar de você ter, em primeiro momento, uma menor redução, você também garante. Isso aí tem que ser realmente muito bem medido, tem que ser estudado o que você vai fazer, o que não vai fazer para chegar nisso, certo? Você vai ajudar teu caixa, você vai receber antecipadamente e também vai ajudar a reter clientes. Verifica os preços. A gente vai ter, já teve aumento de conta de luz, vai ter mais aumento de conta de luz, teve aumento de água, vai ter aumento de imposto, vai ter aumento da carga tributária, aumento dos juros, tudo isso. Quer dizer, o nosso custo está muito apertado, está muito
tá muito pressionado. Então a gente, normalmente, se fosse tudo certo, a gente simplesmente, para manter a margem, a gente aumentaria. Só que a gente não consegue fazer isso agora, porque o pessoal está apertado. Quais os valores, tipo, o que você tem que tomar muito cuidado? Tipo, aumento de preço de produtos de fluxo, de serviços de fluxo, tipo mão, escova, esse tipo de coisa tem que tomar muito cuidado, porque é o que o teu cliente ele sente mais, é o que o teu cliente se vê. Às vezes ele até compra uma coisa, uma coloração, um alisamento, sei lá, um monte de serviços mais caros com reflexo, mais facilmente, porque ele não faz isso toda semana, do que uma escova que ele faz toda semana. Então, se aumentar 50 centavos, ele já sente, ele já chia tudo. Então, precisa tomar muito cuidado se você tem espaço para fazer isso. Ó, é sério mesmo, muito, mas muito cuidado ao aumentar preço de produto de captação de fluxo, como é o caso de mão e escova. Pode aumentar, mas veja a tua volta, se tem espaço e se você consegue repassar isso aí. Agora, onde é que você pode aumentar algumas coisas? Você pode ter alguns serviços, você faz uma pesquisa no teu entorno dos salões e vê serviços de maior valor agregado, tipo a coloração, o alisamento, sabe? Esses produtos, de repente, você pode até aumentar um pouco mais, porque são serviços que têm um reconhecimento, é de fidelidade, e aí você consegue ter um aumento. Eu até colocaria tipo reflexo, alisamento, relaxamento, reflexo e depois coloração. Coloração, hoje em dia, vocês veem em alguns cursos há alguns anos que eu já ando falando nisso, ela está quase virando uma commodity e deve virar daqui a uns anos. Não vai ser mais aquele de fidelidade como a gente está acostumado. Mas isso é para outro curso. Tá? Então, é muito importante que você veja quais os produtos que você tem condições de aumentar se você quiser repassar tudo isso. Muito cuidado nessa hora. E outra coisa, vender com prejuízo também não dá. Então, veja isso. Renegocie com fornecedores. Quando eu falo renegociar com fornecedores, é com todo mundo. Até mesmo se de repente você conseguir um desconto no teu aluguel, show! A gente tem essa opção. Telefonia, um pacote melhor de telefonia, um pacote melhor de internet, um pacote, tipo, o teu fornecedor de toalhas, todo esse problema, todos esses fornecedores, você pode ter uma negociação. Se você conseguir 10, 50, 100, R$1.000 por mês nos custos, isso é muito importante. Alguns gastos pequenos podem voltar. E agora uma coisa que tipo, aí é triste, mas você tem que... Aí fica a solidão do empresário, que você é responsável não por uma pessoa, mas você é responsável por todo o grupo. E você tem que olhar como está teu grupo de seletistas. Porque de repente a tua folha também está muito alta. E aí você tem que fazer ajustes. Eu acho que uma das últimas coisas que o empresário gosta é de mandar alguém embora, mas você tem uma responsabilidade para com todo mundo que trabalha com você. Não adianta você ser, não, eu não vou desempregar essa pessoa ou aquela pessoa, e depois daqui a 6 meses, 1 ano, você desempregar todo mundo porque você fechou. Às vezes, a briga, entre aspas, de capital e trabalho, que vem desde os tempos de Karl Marx, a gente já evoluiu muito, mas uma coisa que se aprendeu, principalmente em países mais desenvolvidos e tudo, é que ambos estão no mesmo barco. Não dá para um depende do outro. Então, veja isso. De repente, se você tem,
4 recepcionistas e conseguem trabalhar com 3, veja isso. Ou então você tem uma margem de lucro legal, você pode trabalhar isso. Eu tive um salão que a gente assumiu há 2 anos, que ele fazia 5 anos que não dava lucro, só o dono ia fechar, e a gente acabou assumindo, a gente acabou pegando em 1 ano. Olha que interessante, o salão faturava 90 mil, acho, 80, 90 mil, era por aí. Era 80 mil, eram 80 mil em média. E tinha prejuízo. Hoje, ele trabalha numa média de 70 e dá lucro, pouquinho, dá lucro, e a gente agora vai fazer para ele dar lucro. Foi muito a ponto de ajustar as despesas. Primeiro a gente começou com internet, com revistas, com toalhas, sabe? Os pequenininhos, fomos ajustando. Conseguimos uma negociação no aluguel, legal, bacana, certo? Isso se deve muito até ao dono, a gente não envolveu, o cara ele viu, e o proprietário, aí eles têm a sorte de ser um proprietário profissional, tem vários imóveis, então para ele é negócio, não tem problema de baixar, subir, isso é puro negócio, não depende só disso, aí é uma vantagem. E aos poucos teve uma mudança de impostos, vai ser uma coisa tão simples, mas foi baixando. Então, olha o que você dá uma olhada nas suas contas a pagar, principalmente as que são fixas todo mês, o que você pode, onde você pode economizar. E tudo é detalhe. Desde comprar papel higiênico mais barato até negociação do aluguel. Se você conseguir tirar um pouquinho de tudo, se em 10 coisas você conseguir tirar R$100 de cada uma, são 1.000, ao final de um ano são 10 mil, 12 mil, tá bom? Então vamos olhar isso, tá? E quanto à parte de CLTs, essas coisas todas, né? Tipo, grande parte dos nossos clientes começou a fazer isso, só para você ter uma ideia, desde fevereiro do ano passado, para entrar esse ano já flat, já com custo operacional melhor. Faz parte. Gerencio o estoque. Isso eu faço normalmente todo dia. O que acontece muito na maioria dos salões é que você tem 5, 6 marcas de coloração às vezes. Eu já vi um salão com 5 marcas de coloração dentro do estoque. Só acontece o seguinte, você tem que ter um grupo de coloração, você tem que ter exatamente a mesma cor 5 vezes. Então se você tem que ter um mínimo de 2 colorações, preto, de uma marca, de uma segunda marca, de uma terceira marca, quer dizer, você vai ter 10 pretos lá, 8 pretos, 4. Não tem o porquê. Então, vamos enxugar, vamos diminuir o número de marcas. Você diminuindo o número de marcas, você vai ter uma negociação melhor, você vai estar comprando melhor. Então, vamos negociar preço e prazo. Criar regras de recebimento. Isso é uma coisa que aqui no Brasil acontece muito. Você pede A, e o fornecedor te manda A mais B mais C e depois diz que compensa na próxima e depois Gente, é negócio. Se você for vender para eles, os fornecedores que fornecem para essas empresas, se mandam coisa errada, é devolvido. Então crie regras, já ponha lá. Não aceite o que não comprou e não aceite o que não foi combinado. Vamos começar a moralizar essa bagunça que é aqui. E muito cuidado com as transferências de estoque das empresas de cosméticos. Não fique com você com o custo. Estoque é custo, é dinheiro parado. Então, sabe, não é para você estar vazio, quer dizer, você tem que ter uma margem de segurança, quer dizer, existem técnicas para fazer isso, né? Mas você não pode ir comprando. Se você vai comprar uma quantidade maior, tenha a condição que você vai ter ganho. E o ganho não é com a sua venda. O ganho é imediato ali. O da sua venda você sempre teve. Você compra por um preço para vender mais caro. Isso aí já é assegurado com o que você compra mais ou menos. Então se eu vou comprar mais, eu vou me estocar mais, eu vou ajudar o vendedor a cumprir a meta dele, o que eu ganho em troca? É uma troca. Beleza? Se lembre disso. Muito cuidado com a transferência de estoques. Não tem problema. Quer transferir o teu estoque? Quer me pôr não sei quantos de produto?
Quanto que eu ganho? Estou aí para isso. Só que eu quero ganhar. Então, olhe muito isso. Então, esses detalhes que vocês têm que olhar. É muito importante que você veja toda a tua operação. Eu acho que 2015 é um ano de crise, sem dúvida nenhuma, mas é um ano para você avançar, para você ganhar, porque a gente passando por isso é uma oportunidade da gente rever, da gente pensar, da gente ser mais centrado, certo? De parar com aquelas bagunças. Ah, chegou um pedido a mais. Ah, tem 2, 3 caixas de produto a mais. Ah, deixa, no próximo compensa. Acabou, a gente agora tem... Quer queira, quer não queira, temos que profissionalizar nosso negócio. Porque senão a gente não sobrevive. Então, isso eu acho muito importante. E quem fizer isso, você vai ver que vai melhorar as tuas margens, vai melhorar teu patamar. Você vai chegar em 2016, cara, enxutinho, oxigenado, que vai começar uma retomada. Isso com certeza. Mais devagar ou mais rápido, depende muito como vai reagir o dia a dia, os nossos mercados, essas coisas, mas vai. Eu sou, antes de tudo, otimista, sempre falei isso. Então, olhe essa crise como oportunidade. Eu não tenho aqui, mas no curso eu uso o kanji de crise. O kanji de crise, ele junta muito essa linha. Você vai ver que a crise e prosperidade, elas são juntas. Então, você tem uma oportunidade. Encare o seu negócio como oportunidade. Você vai ver que você vai se dar muito bem. Não é para esmorecer, não. A gente falou tudo isso, essas coisas todas, por uma realidade. Mas consegue, com técnica, com tudo, você vai conseguir. Pode confiar que você está na frente de uma grande oportunidade. Toque para frente, boa sorte. Precisando, estamos aí. Grande abraço.